Olá, bem-vindos ao nosso canal de louvor. Temos músicas gospel e hinos para você. Inscreva-se! Tua palavra me lembra quem eu era quando tudo começou entre nós. Havia fogo, havia entrega. Eu reconheci a tua voz. Mas com o tempo me distraí com tantas coisas ao redor, e sem perceber me afastei do lugar onde eu te amava melhor. Eu continuei dentro da igreja, mas algo em mim se esfriou, e o secreto já não era prioridade, e o teu altar ficou pra depois. Mas tua voz ainda chama assim: volta ao primeiro amor em mim. Eu volto ao primeiro amor, Senhor, ao lugar onde tudo começou, onde tua palavra buscar. E enquanto houver fôlego em mim, teu evangelho viverá em mim. Nos teus evangelhos eu posso ver que permanecer é mais que começar. Não é emoção de um momento só, mas uma vida inteira a te buscar. Como aqueles que vigiaram e não deixaram a chama apagar, eu também quero permanecer, mesmo quando tudo tentar esfriar. Na igreja encontro comunhão, mas é no secreto que há direção. É na palavra e na oração que se mantém firme o coração. Se o teu Espírito vive em mim, não posso terminar assim.
guiado somente pela fé. Quero que minha vida diga assim: eu voltei ao primeiro amor e vivi pra ti até o fim. Não são só páginas que eu estou lendo, são histórias que me leem também. Cada linha revela quem eu sou e quem eu posso ser em ti, meu bem. Entre promessas e correções, eu encontro direção pra viver. Não é teoria, é transformação. É o teu espírito me moldando por dentro do ser. E na igreja eu não sou só mais um, sou parte de um corpo, de um propósito maior, chamado pra viver e anunciar um reino que não acaba. Senhor, se a tua palavra vive em mim, minha vida não pode ter outro fim. Faz de mim uma carta viva, Senhor, que o mundo possa ler o teu amor. Que cada passo, cada decisão revele a tua verdade em ação. A tua igreja vai se levantar como testemunha em todo lugar. E enquanto houver fôlego em mim, teu evangelho viverá em mim. Nos teus evangelhos eu posso ver que o teu chamado é pra ir além. Não é só crer dentro de um lugar, mas levar tua luz pra quem não tem. Como aqueles que atravessaram cidades, povos e nações, levando a mensagem da cruz, mesmo em meio às perseguições. E hoje eu sinto o mesmo peso de não guardar só pra mim aquilo que pode mudar destinos e dar um novo começo sem fim. Se fui alcançado por tua graça, não posso viver de forma rasa. Faz de mim uma carta viva, Senhor, que o mundo possa ler o teu amor. Que cada passo, cada decisão revele a tua verdade em ação. A tua igreja vai se levantar como testemunha em todo lugar. Enquanto houver fôlego em mim, teu evangelho viverá em mim. Quantos nunca vão abrir uma Bíblia, mas podem enxergar através de mim? Quantos nunca ouviram teu nome, mas podem te conhecer assim? Se minha vida não refletir tudo aquilo que eu digo crer, então minhas palavras se perdem e deixam de realmente viver. Então transforma o meu interior, alinha em mim teu querer. Que eu seja mais do que alguém que fala, mas alguém que vive até morrer. Que eu viva, que eu viva, que eu viva, que eu viva. Escreve em mim tua vontade, Senhor. Apaga em mim o que não for amor. Que eu viva sensível à tua voz e não me afaste jamais de vós. Faz de
último fôlego em mim. Teu nome viverá em mim. E quando minha história terminar e diante de ti eu me apresentar, que o céu possa dizer assim: tua vida escreveu Jesus até o fim. Antes de qualquer voz, tua palavra já ecoava. No silêncio do meu quarto eu te encontrei. Entre páginas abertas comecei a entender que não era só leitura, era um chamado. Era o céu inteiro tentando me envolver. Cada verso queimava em mim como algo que eu não podia conter, mostrando que viver contigo é muito mais do que apenas crer. E ali, sozinho, eu percebi que não fui salvo só pra mim, mas pra carregar essa mensagem até onde o som não chegou ainda. Enfim, se tua voz ecoa em mim, não pode parar aqui, que o som do Evangelho vá aonde eu não posso alcançar. Que minha vida seja a voz, levando esperança a todos nós. A tua igreja vai se levantar como um som impossível de calar. Enquanto houver fôlego em mim, teu Evangelho viverá em mim. Na igreja eu não estou só, sou parte viva de algo maior. Um corpo unido em missão, batendo no mesmo compasso, Senhor. Vejo rostos, vejo histórias, cada vida marcada por ti. Entendo que juntos somos resposta para um mundo que precisa te ouvir. Não é sobre palco ou lugar, é sobre vidas alcançar. É sobre sair das paredes e teu nome ao mundo levar. Se fomos chamados pra ir, não podemos desistir. Que o som do Evangelho vá aonde eu não posso alcançar. Que minha vida seja a voz,
o teu querer, que eu viva só pra te obedecer, que eu não ignore a tua voz, chamando outros através de nós. Que o som do Evangelho vá até os confins alcançar, que minha vida seja a voz clamando forte entre nós. A tua igreja vai avançar e as nações vão te adorar, e até o último fôlego em mim teu nome viverá em mim. E quando tudo em mim se calar, que ainda ecoe no ar o som de uma vida que viveu pra te anunciar. Eu me sentava no mesmo lugar, todo culto sem me questionar. Ouvia a palavra, mas sem deixar que ela viesse me transformar. Cantava canções, erguia as mãos, mas meu coração estava distante. Conhecia versículos de cor, mas vivia de forma incoerente. Até que um dia algo mudou. Não foi o louvor, nem o pregador, foi a palavra entrando em mim como verdade que confronta e traz temor. E ali eu entendi que não dava mais pra ser assim. Eu não fui chamado só pra viver e também repartir o evangelho que me alcançou. Agora vive em quem eu sou. A tua igreja vai se levantar com vidas prontas pra se entregar. Enquanto houver fôlego em mim, teu evangelho viverá em mim. Comecei a ler com outro olhar, não só pra aprender, mas pra mudar. Cada palavra parecia dizer: é hora de levantar e caminhar. Vi nos teus evangelhos, Senhor, que seguir-te é se doar. Que não é sobre ficar no lugar, mas sobre ir e anunciar. E o que antes era rotina virou um chamado real, de sair das quatro paredes e viver algo sobrenatural. Se fui alcançado por tua luz, não posso esconder, Jesus. Eu
mesmo lugar. Eu saí do banco e comecei a caminhar. Senhor, eu não quero só te ouvir, nem apenas cantar sobre ti. Eu não quero viver de momentos que passam e me deixam vazio assim. Eu já li tanto sobre tua verdade, mas ainda falta viver o que eu sei. Pois entre o saber e o obedecer existe um caminho que eu ainda não trilhei. E hoje eu me coloco diante de ti, sem máscaras, sem esconder, pedindo que tua palavra em mim se torne vida no meu viver. Não deixa que eu me acostume com uma fé sem profundidade. Ensina-me a viver tua palavra, Senhor, mais do que falar do teu amor. Que cada escolha revele quem tu és e firme os meus passos pela fé. A tua igreja precisa se levantar, com vidas prontas pra te representar. E enquanto houver fôlego em mim, teu evangelho viverá em mim. Nos teus evangelhos eu posso ver que te seguir é se render. Não é sobre mim, nem meu querer, mas sobre deixar tua vontade viver. Quantas vezes eu resisti ao que o teu Espírito falou, preferindo o caminho mais fácil ao invés do que o Senhor mostrou. Mas hoje eu escolho te ouvir, mesmo quando for difícil andar, pois sei que só nos teus caminhos minha vida vai se encontrar. Se tua verdade habita em mim, eu não posso viver assim. Ensina-me a viver tua palavra, Senhor, mais do que falar do teu amor. Que cada escolha revele quem tu és e firme os meus passos pela fé. A tua igreja precisa se levantar, com vidas prontas pra te representar. E enquanto houver fôlego em mim, teu evangelho viverá em mim. Senhor, eu não oro só por mim, mas por tantos que ainda estão assim, ouvindo, mas sem entender, vivendo, mas sem realmente nascer. E por aqueles que nunca ouviram, nem sequer conhecem teu nome, que vivem perdidos por aí, com a alma vazia e com fome. Usa-me como resposta aqui,
mesmo com tudo que falta em mim. Que minha vida aponte pra ti e leve esperança até o fim. Usa-me, usa-me, usa-me. Quebra em mim todo orgulho, Senhor. Alinha em mim o teu amor, que eu viva sensível à tua voz e não me afaste jamais de vós. Ensina-me a viver tua palavra, Senhor, até transbordar o teu amor. Vou anunciar com meu viver a verdade que veio me refazer. A tua igreja vai avançar e as nações vão te adorar. E até o último fôlego em mim, teu nome viverá em mim. Quando minha voz se calar e minha vida diante de ti se apresentar, que o Senhor encontre em mim alguém que não só ouviu, mas viveu até o fim. Tua palavra não volta vazia, cumpre tudo aquilo que disseste, Senhor. Ela rompe cadeias invisíveis e traz vida onde antes só havia dor. Eu não posso ignorar tua voz, nem tratar como comum o teu falar. Se o teu espírito habita em nós, então é tempo de nos levantar. A igreja não foi feita pra se esconder, nem pra viver só dentro de um lugar. Fomos chamados pra ser resposta e o teu reino manifestar. Se fomos escolhidos pra viver assim, não há mais espaço pra voltar atrás. Nós somos chamados pra ir, pra viver e também repartir o evangelho que nos alcançou. Agora vive em quem eu sou. A tua igreja vai se levantar com autoridade pra proclamar. E enquanto houver fôlego em mim, teu evangelho viverá em mim. Teus evangelhos está tão claro que o teu chamado é anunciar boas novas aos cansados e liberdade pra quem quer recomeçar. Não é sobre conforto ou segurança, é sobre obedecer sem questionar. É sobre confiar na tua palavra mesmo sem saber onde vai dar. Como os que foram antes de nós, que não negaram a própria fé, eu também quero permanecer firme até o fim, custe o que for, Senhor, em pé. Se a tua verdade arde em mim, eu não posso ficar assim. Nós somos chamados pra ir, pra viver e também repartir o evangelho que nos alcançou. Agora vive em quem eu sou. A tua igreja vai se levantar com autoridade pra proclamar. E enquanto
por terra todo medo, que se levante um povo sem segredo, que viva aquilo que diz crer e não tenha vergonha de te pertencer. Nós somos chamados pra ir e não vamos mais resistir. Vamos viver pra anunciar a verdade em todo lugar. A tua igreja vai avançar e as nações vão te adorar, e até o último fôlego em nós, teu nome viverá em nós. E quando tudo aqui passar e diante de ti formos estar, que seja dito sobre nós. Eles ouviram e decidiram ir. Entre o céu e a terra eu caminho, sentindo que há algo além daqui. Tua palavra sussurra em silêncio, chamando minha alma pra te ouvir. Não é só sobre o que vejo agora, há um reino que eu não posso tocar, mas que se revela em cada promessa, que me ensina a continuar. E quanto mais eu te conheço, mais percebo quanto preciso mudar, pois tua verdade não só consola, mas também vem pra transformar. Se existe um propósito em mim, eu não posso ignorar até o fim. Entre o céu e a terra eu vou viver, pra que o mundo possa te conhecer, que minha vida seja um sinal de um amor eterno e real. A tua igreja vai se levantar como ponte pra te revelar, enquanto houver fôlego em mim, teu evangelho viverá em mim. Na igreja eu encontro sentido, mais do que um lugar pra estar. Somos vozes reunidas com o mesmo propósito: anunciar. Cada culto, cada oração, cada vida restaurada aqui me lembra que não é só sobre nós, mas sobre quem ainda não ouviu de ti. E tudo que recebo de graça não pode parar em mim. É como um rio que precisa correr e alcançar quem está no fim. Se tua luz chegou até mim, eu não posso guardar só pra mim. Entre o céu e a terra eu vou viver, pra que o mundo
muitos vivem sem perceber que há muito mais pra viver, presos ao que é passageiro, sem conhecer o verdadeiro. E o tempo segue sem parar, e muitos não vão enxergar. Se ninguém for anunciar, como eles vão acreditar? Então usa minha vida, Senhor, mesmo com tudo que sou, que eu seja ponte entre o céu e a terra, levando tua verdade a quem espera. Usa-me, usa-me, alinha em mim o teu querer, ensina-me a obedecer, que eu viva sensível à tua voz e não me afaste jamais de vós. Entre o céu e a terra eu vou viver, até que todos possam te conhecer. Vou anunciar até o fim a vida que nasceu em mim. A tua igreja vai avançar e as nações vão te adorar, e até o último fôlego em mim, teu nome viverá em mim. E quando o céu enfim se abrir e eu estiver diante de ti, que minha vida prove assim: eu fui ponte entre o céu e a terra até o fim. Eu estava entre muitos, mas me sentia só, sentado na igreja ouvindo tua voz. Mas algo em mim dizia: tem mais, que não era só vir e voltar em paz. Eu li a palavra, mas sem entender, porque ela insistia em me mover, como se cada verso dissesse assim: eu tenho algo maior pra ti. Eu te chamei desde o início, nunca foi só pra assistir. Minha palavra é caminho vivo, eu te formei pra ir e repartir. Então por que eu resisti tanto assim? Se tua voz sempre esteve em mim, Deus, eu te chamei pra viver. Então eu quero te obedecer, Deus, pra ser luz em meio à escuridão, e levar tua salvação. A minha igreja vai se levantar, eu quero fazer parte desse lugar. Enquanto houver fôlego em mim, teu evangelho viverá em mim. Nos teus evangelhos eu comecei a ver que te seguir é mais que crer, é deixar tudo pra trás e confiar nos teus planos, mesmo sem sinais. Eu vi os discípulos indo sem medo, vivendo algo além do segredo, e algo em mim despertou uma fé que antes não existia. Senhor, eu não te chamei pra ficar parado, nem pra viver acomodado. Há vidas esperando ouvir aquilo que eu coloquei em ti. Se fui alcançado por tua luz,
igreja que se reúne em teu nome, Senhor, entre louvores, palavras e clamor. Escrevo com o coração aberto aqui sobre tudo que tenho visto em mim. Temos cantado sobre tua verdade, mas às vezes falta profundidade. Ouvimos tanto sobre o teu amor, mas ainda resistimos em viver. Senhor, tua palavra tem sido anunciada, mas nem sempre praticada. E o que era pra ser transformação, às vezes fica só na intenção. Se sabemos tanto sobre ti, por que é tão difícil refletir? Igreja, é tempo de viver tudo aquilo que aprendemos, crer que o Evangelho não pare em nós, mas alcance outros através da nossa voz. O Senhor está a nos chamar pra sair e anunciar. E enquanto houver fôlego em nós, teu Evangelho viverá em nós. Há um mundo esperando lá fora, sem saber que a esperança mora na mensagem que carregamos, mas que tantas vezes não compartilhamos. Nos reunimos em comunhão, mas esquecemos da missão de ser luz em meio à escuridão e levar vida a quem vive na ilusão. Nos teus evangelhos está tão claro que o chamado é ir sem recuar. Não é só permanecer reunido, mas também sair pra alcançar. Se fomos alcançados pela luz, não podemos esconder Jesus. Igreja, é tempo de viver tudo aquilo que aprendemos, crer que o Evangelho não pare em nós, mas alcance outros através da nossa voz. O Senhor está a nos chamar pra sair e anunciar. E enquanto houver fôlego em nós, teu Evangelho viverá em nós. Quantos ainda sem direção, sem conhecer a salvação, esperando alguém chegar pra simplesmente falar. E o tempo não vai esperar, e muitos vão se afastar. Se a igreja não se mover, quem vai por eles responder? Então levanta, esse é o tempo de viver sem fingimento, de ser voz, de ser luz, de anunciar Jesus. Levanta, levanta. Perdoa-nos, Senhor, por nos calar, por tantas vezes não anunciar. Mas hoje escolhemos viver tudo aquilo que aprendemos de ti, Senhor. Igreja, vamos nos levantar, sem medo de nos entregar. Vamos viver pra anunciar a verdade em todo lugar. O Senhor está a nos
é um chamado pra viver. Assinado: corações que decidiram obedecer. Eu caminhava sem direção, com respostas rasas no coração, tentando preencher o vazio em mim, com tudo aquilo que não tinha fim. Eu até ouvia falar de ti, mas não deixava isso me tocar. Era só mais uma história distante que eu não queria viver ou buscar. Mesmo estando perto da igreja, meu coração estava longe de Deus. Eu conhecia palavras bonitas, mas não conhecia o amor que é teu. Até que um dia tua voz me chamou e tudo em mim se quebrantou. Quando abri tua palavra, Senhor, eu me vi em cada situação como alguém que precisa de graça e desesperadamente de salvação. Nos teus evangelhos eu enxerguei o preço que foi pago por mim e entendi que não dava mais pra continuar vivendo assim. Na igreja encontrei um lugar onde pude recomeçar, mas entendi que não era o fim, era só o começo do teu agir em mim. Se fui alcançado por tua luz, eu preciso anunciar Jesus. Ele me encontrou quando eu me perdi, me deu um novo começo aqui. Sua palavra me fez entender que eu nasci de novo pra viver. Agora eu não posso me calar, o que Ele fez eu vou contar. E enquanto houver fôlego em mim, teu evangelho viverá em mim. Quantos hoje estão como eu, perdidos, distantes de Deus, precisando de um encontro real com um amor que é sobrenatural. E se ninguém for até lá, como eles vão acreditar? Se ninguém tiver coragem de falar, como vão ouvir e se entregar? Então usa minha vida, Senhor, como prova do teu amor, que eu seja um testemunho vivo de um Deus presente e ativo. Usa-me, usa-me. Obrigado, Senhor, por não desistir, mesmo quando eu não quis te ouvir. Hoje eu vivo pra te honrar e ao mundo inteiro te anunciar. Ele me encontrou quando eu me perdi, hoje vive dentro de mim. Vou anunciar até o fim a nova história que escreveu em mim. A tua igreja vai se levantar e a
perdido.